Eu acho, não sei se você percebe isso, que a gente vai ter grandes avanços nessa área, né? Eu acho. Não Eu, é? eu não aposto muito na Neuralink do... Também não, não. Daí é papinho do Elon Musk, você Do acha? Elon Musk, eu não É, aposto também não, muito. acho que não. Porque assim, tá complicado, ele ainda não deu jeito naquele carro, né? Exatamente, vai Porque consertar assim, o carro a primeira primeiro. desgraça do... Como é o nome do carro? Tesla. O primeiro teste que o Tesla falhou redondamente, aí mostra que a inteligência artificial Falhou, não tem... Capacidade de Não, avaliar. você tem que... A inteligência artificial, ela sabe aquilo que você nutriu. Você programou, E o que a gente não sabe? Exato. Porque assim, a gente é feito de surpresas. Você não tem como... Olha, máquina, tem essa surpresa que vai acontecer com você. Eu não sei o que você vai falar aqui. Eu tenho que estar preparado para, independente do que você falar, eu tenho uma conversa com você. E para fazer um carro? Exatamente. Imagina uma Pode passar um inteligência gato, artificial. Pode ter uma árvore, pode ter uma pessoa, pode estar chovendo. Não, não imagina. precisa nada. Ele falhou descaradamente numa situação. Como que é a situação? Eu não... As crianças ou o ser humano atravessando a rua, ele parava, Certo. Aí resolveram, tipo assim, bota a pessoa de cabeça para baixo. Tipo um atleta de ginástica olímpica andando. O carro Ele não pirou? reconheceu. Nossa! Sorte que deu para desativar. Sei. Mas ele não reconheceu. Aí tem que programar aquilo. Agora tem que programar. Então, Putz. se tiver de cabeça para baixo, se tiver E a não sei gente que lá- sabe, a gente estaria programando. Não, é uma pessoa de cabeça para Claro, baixo. Agora o porque carro... a gente tem o instinto. É. Você ia Pro frear. carro não Pro foi carro programado. não foi Ele programado não é bom para isso. ou mal, né? Não. Ele só segue uma programação. Exatamente. Teve um caso agora na China, foi na China, que o carro se desembestou, o Tesla, né? Você viu isso, né? Dá uma olhada aí, eu não Tem tô um sabendo. mês, mais ou menos. O carro se desembestou, saiu atropelando todo mundo. Caramba. Que Então, doido. assim, é complicado. E esses carros, inteligência artificial depende de internet, depende de Wi-Fi funcionando e se corta. Uma tempestade solar, por exemplo, É, que atrapalha o nosso sinal. exato. Então, assim, vamos, por exemplo, a robótica já é mais... Mas mesmo assim, As um próteses, tem muito médico... avanço em Um prótese. médico hoje, a cirurgia de câncer de próstata hoje é feito por um robô. É. Mas o médico está ali. Porque se o robô... faltou a luz, não entrou o gerador, o médico assume. Tem gente já fazendo. O Mozi teve aqui, né? Ele falou que opera à distância já. Exatamente. Olha que doido isso, cara. Opera a distância. Com braços, sei lá, mecânicos, não sei como chama lá. Exatamente. Então, assim, por mais que a gente... Mas eu tava falando desse mapeamento, né, da mente e vai ter muito avanço disso, né? Vai ter. Pensou que louco? O Neuralink Controlar. do sonhos. Musk isso é uma maluquice, né? É uma maluquice. Porque, assim, quem comanda a inteligência artificial é um humano. É, Então, assim, se cai numa mão de um humano perverso... total. O Neuralink seria mas- uma forma de... O Neuralink seria um chip implantado que você pode atualizar. Então, tipo assim, eu quero ficar mais inteligente nisso. Aí eu pago e atualizo pau que eu vou colocar um negócio desse na minha cabeça. sistema. É. Eu atualizo o meu sistema. Se isso, a médio prazo, funcionar para melhorar a vida das pessoas que têm demência, eu acho até que vale. Nesse sentido, assim, se tem alguma coisa que você pode Uma pessoa ativar. numa É pessoa... porque o Parkinson, por exemplo, hoje você tem implante de microchip. Já tem? Já tem. E melhora? Já, aquele ator, o Paulo José, que já faleceu, o Paulo José ele teve um Parkinson galopante, a ponto de não conseguir ver televisão, porque a cabeça não é só a mão, porque depois aquilo... E ele implantou, o Niemeyer implantou um chip, ele teve uma qualidade de vida maravilhosa, tanto que uma vez Perguntando ele... porque meu pai tá com mal de Parkinson, a gente tá estudando as coisas ainda. O microchip funciona muito, muito. Só que o microchip tem uma bateria, né? E aí o Paulo José esqueceu totalmente que estava com o microchip, a vida normal, voltou a se alimentar, voltou a andar, porque ele não conseguia. E foi para Buenos Aires, a bateria acabou lá, ele travou, entendeu? E aí teve que, claro, Que é atrás da bateria. o Carlinhos Niemeyer resolveu tudo. Mas assim, isso já está muito bem avançado. Que bom. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do
que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. A espiritualidade, existe um ponto no cérebro que fica no frontal, ventral, tá? E por dentro, que é como se ali fosse a região onde, quando é acessado, você tem uma sensação de conexão com algo maior. É o exercício da fé. Tá. Porque, por exemplo, se você sabe tudo, você não precisa ter fé. Você não precisa nada. Né? Então, ali é como se acionasse um sábio interno. Quando você exerce a sua fé legal, você pode não saber nada, mas você se sente acolhido. Mas isso é medido? Isso é medido. Tem Giro exames... símbolo. O giro símbolo, ele passa por dentro do cérebro, na área frontal. E ilumina algumas partes? Ali, quando você está num sentimento de fé, de exercício de fé, imaginando essa conexão com algo maior, acende profundamente. Então, de alguma maneira, você vê, todo mundo tem uma espiritualidade, mesmo que não exerça. E o ateu? Também. Ele acredita em alguma coisa, né? Ou no dinheiro. Em alguma coisa. Mas, assim, é impossível justificar a vida sem uma inteligência superior. E é interessante que essa área, quando é ativada, as pessoas têm uma sensação de autoaconchego. Entendi. É como se você ligasse o Deus que existe em você, a fração divina que existe em você. Então, assim, sem espiritualidade não há felicidade. É mesmo? Não. Porque, assim, a espiritualidade me dá a certeza que a coisa não acaba aqui. Então, eu não me frustro. Porque, na realidade, foi aquilo que você votou. Eu estou voltando para casa. Isso aqui é uma coisa muito momentânea e temporária. Muito, passageiro. Muito. É passageiro. Talvez seja a vida mais curta que a gente tem. Tomara. Se você sempre foi e sempre será, Santo Agostinho dizia isso. Isso aí é um piscar de olho. Ele sempre foi e sempre será. Ah, é? Né? Ele falava isso. O tempo só é contado, por isso que só existe... No universo não tem tempo. Só existe quando você tem a matéria. Aí você faz. E mesmo tempo é relativo, né? Porque o momento que a gente está vivendo agora, se a gente olha para o céu, aquele céu, ele não existe mais. Não. É o céu do passado. Não. Porque a luz demorou para vir para cá. Você só tem essa referência de tempo quando você está materializado. Fora disso, não existe. Por isso que a gente, em sonho, a gente vai para trás, vai para frente. Puta, já pensou se fosse assim a vida? Mas eu acho que é assim. A gente está limitado por um corpo nesse momento. E pela linha do tempo, né? E pela linha materializada do tempo. Que só é contado na matéria. Que espiritualmente ou nesse mundo aí, ele pode não existir tempo, né? É uma coisa que sempre Por exemplo, uma coisa que me dá uma certeza de que os meus afetos que já se foram estão presentes, porque tem momentos que eu sinto literalmente a energia daquela pessoa. Dá um exemplo, assim. Você está fazendo alguma coisa que lembra aquela pessoa? Não necessariamente. Vem aquilo, vem uma cena, boa? Vem uma sensação sempre boa. Que legal. Eu não tenho o menor medo dos meus mortos. Eu tenho medo dos vivos. Eu tenho medo, eu peço para eles não aparecerem para mim. Eu peço que apareça. Nunca apareceram, mas eu adoro vocês, adoro minha avó. Não faz isso. Embora, mas não Olha só, mas vem cá, por quê? Não, em sonho, beleza, mas materializar... Não. Meu amor, presta atenção. Primeiro que se for aparecer, vai ser essa matéria sutil. Sim. Mas muito levinho. E muito, porque assim, materializar... Minha avó fazia pão doce pra mim. Filho, ô netinho... E o cheiro do pão doce? Sim, eu ia adorar, mas eu ia abrir o olho e ia estar ela lá. Fica, a sua avó se torna má porque morreu? Não. Que história é essa? Ela continua sendo o mesmo afeto. Você não teria medo se você acordasse e tivesse... Nenhum. Ah, meu Deus. Lene, e você? Seja sincero. Eu ia sair correndo. Eu tenho medo se aparecesse o Hitler, se aparecesse o Mussolini. Mas você nunca viu é mais a sensação, você não viu. É uma sensação, tão sensação, que eu tenho certeza. Porque a sensação eu já tive. De olho fechado. Não, eu tenho sensação de olho aberto. Não tem esse problema, não. Tipo, sabe aqueles dias que eu falo, hoje, fulano passou por aqui. Olha que legal. E, cara, é incrível. Se eu estiver tocando música, a música liga aquela pessoa. É inacreditável, cara. Como? Por exemplo, já aconteceu de uma música que era ligada a uma pessoa, mas não estava nem lembrando. Ah, sim. E vem a sensação da pessoa. Pô. Eu ouço o riso, sabe? Aquela sensação.
Cara, é muito. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu falei, meus mortos estão cada vez mais vivos. Porque tá cada vez mais fácil acessar essas energias. Você acha que é pelo mundo atual que a gente vive? Eu acho que é pelo meu estado de espírito. Ah, de você. Eu acho. Eu acho que vai chegar um ponto, se a gente continuar evoluindo, que a gente vai ter ligação Wi-Fi com pessoas que já foram. Que energia. Será? Por que não? É. Acho que a gente não está preparado para isso. Também acho que eu não tô. Aí ia ser um domínio que a gente não está preparado. A gente usar muito mais para manipular pessoas do que outra coisa. É verdade. Mas se é um campo energético, eu acho que a gente acessa isso de vez em quando. Aí vem uma saudade boa. Tem uma frase do Benjamin Franklin que ele fala o seguinte: achar que nós somos mero acaso é como você achar que os dicionários surgem quando há uma bomba, uma explosão numa tipografia. E aí que as palavras letrinhas vão e se organizam no dicionário. Óbvio. Claro. Então, assim, alguém organizou. Alguma coisa organizou. Alguma inteligência superior, aquela sopa, sopinha de sopa letras. Primordial como que chegamos aqui? E é bacana que tudo... Eu acho que Deus é uma fonte energética, violenta. E eu acho que o Big Bang ele teve um orgasmo. Isso é uma fantasia. Já pensou? Mas claro... Eu acho que ele teve um orgasmo. Cara, no mínimo... É lindo. No mínimo é lindo, né? Você entendeu o que eu acho? Cara, a criação do universo é um orgasmo dessa energia. Orgasmão, né? Total. Que Viagra que ele tomou. Até agora a gente tá vivendo do orgasmo de Deus. Exatamente. Cara, já veio vários pastores aqui. Essa foi a coisa mais legal de Deus que eu vi. Eu tô dizendo, é a minha cabeça. Com certeza. É a minha cabeça. Como maconha, eu acho. Isso, será? Não. É droga não. Zero. Viagem mesmo? Zero, demais é minha viagem. Essa viagem, demais. Eu sempre tive essa viagem. E uma outra viagem que eu tenho... Sabe que tem... Não esquece o que você falar. Tá. Não, fala primeiro, depois... Uma outra viagem que eu tenho, que todo mundo fala a coisa do apocalipse, sinal da besta, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o sinal da besta, porque você seria dominado passivamente. Não diz isso, apocalipse? Olha teu livro aí. Vamos colocar chip... Um sinal na testa, não procura sinal que não vai ter. Tá? Mas se você pensar... Sabe que é 666, né? É o sinal da besta. Exatamente. E 333. Não sei. É o meio besta. Meio besta. É um cara meio besta. Tá quase. Mas eu acho que o sinal da besta disse que você teria na testa. E na front, como é na palma das mãos? E na palma de uma das mãos. Seria um chip na palma da mão. Exatamente. Não, muito na Bíblia bem. não fala chip, tá né? bom, muito bem. E que nós seríamos dominados, mas nos deixaríamos, gostaríamos. Porque ele pareceria com o Salvador, mas na verdade é o anticristo, Celular. Cara, e onde reflete? Tá me explodindo a cabeça de novo. Olha só. O anticristo é o celular. Olha aqui, somos dominados. Alguém... Na palma da mão. Palma da mão. E onde reflete a luz quando você tá com ele aqui? Testa. Gente, pode ser uma viagem. Aqui. Eu tô arrepiado. Gente, pode ser uma viagem. Deus. É uma viagem muito, que faz muito sentido. Você já viu o domínio que esse troço tem sobre a vida das pessoas? Cara, e a galera achando que é um chip na cabeça, não, é isso daqui. Tá, e bota na mão, fica de noite. E tem chip, Eu claro. uma vez quando eu tive essa ideia, eu peguei imediatamente um espelhinho e via que o reflexo do celular na minha mão batia na testa. A luz, a luminosidade. Nossa, você acha que vai ser o 666? Não, é isso aqui. É assustado, Tô assustado cara. agora. Gente, é viagem, mas eu não me drogo. Claro que é viagem. Mas eu não me drogo. Pode consultar com a doutora que ela não faz uso de substâncias ilícitas. Não faço mesmo. Mas eu gosto de viajar nessas coisas também. Essa viagem é muito legal. Mas pensa bem. Cara, a besta olha, e que nós já dominou a gente. Olha e a só, gente quer. Não, e a gente quer. Como chama? Passivamente. É passivamente, exatamente. E a gente vai adorar. Caramba. Né? Por que você acha que vai ter um 666? É ridículo. Não. Isso é simbólico, gente. Isso é absolutamente simbólico. Cara. E que ia dominar sem disparar um tiro. Fala, Aline. E teve um pastor que veio aqui que falou que o www... É o 666, que é a da internet. Né? Pode ser. Vai juntando as coisas aí, cara. Cara, eu tô sem palavras. Mas eu acho legal esse exercício da gente ser livre. Pra pensar.
E eu vou te dizer, o dia que eu tive eu acho que eu tive mais ondas gama, aquela do... Quando você tá numa vibração... Uma vez eu tava estudando o Big Bang, falei, foi o orgasmo dele. Puta orgasmo, sabe? Tipo assim... Tem um livro do Scott Adams, eu cheguei a falar dele pra você. Não. Chama Partículas de Deus. Partícula de Deus. O que ele fala no livro aí? O Scott Adams, que é o cara que criou uma tira de quadrinhos famosa. Dá uma olhada só, Scott Adams, qual é o nome do... Será que eu tô confundindo? Vê se é isso. Ele tinha uma tira e eu já vejo isso ele, mas ele fala que Deus, ele não via mais graça em nada porque ele sabia de tudo. Ele era onisciente. É verdade. Aí tudo que ele queria era perder a onisciência pra ter prazer nas coisas. Sim, aí o que ele se faz? Materializar. Ele se autodestrói pra assim poder ter perder a onisciência. E essa explosão seria... E ter a experiência. E essa explosão seria o Big Bang. E com essa explosão, todas as partículas são Deus. Sim, isso por aqui isso é Deus, que a gente você diz é Deus. que é uma fração divina. Exatamente. E por isso que a gente tenta se conectar com outras pessoas, porque a gente sente saudade das outras partes de Deus, entendeu? Com certeza. É Scott Adams, né? A gente Isso está mesmo, todo dividido. e a tirinha é a Gilbert. Gilbert, exatamente. Mas, se você for ver, você vai ver em todas as religiões que falam do Deus, tem simbolicamente. Sempre... O Big Bang tá ali. Tá ali. Entendeu? Dessa criação inicial. Na Faça-se a luz. Faça-se a luz. O que é? É o Big Bang. Exatamente. Porque você pensa o seguinte... Não, e a ciência vai até o Big Bang. Antes saber ninguém tudo sabe é o inferno. Pô. É o inferno. Sinal, parabéns pelo prêmio. Obrigado. Melhor podcast. Melhor podcast do ano. Olha, aí, né? eu tô Exatamente. Aê, plateia! Olha, Nunca teve isso, hein? Nunca teve isso, hein? eu tô me sentindo honrada. Eu tô me sentindo o Jô aqui, porque você viu? assim, eu tô me sentindo honrada, porque em março, quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, não sei nem o que eu tô fazendo lá. Eu vim numa sexta-feira de noite. Exato, né? Achando que eu ia encontrar os amigos no restaurante. Os caras ficaram lá esperando, né? Então, assim, que bacana. Que legal. E vou te dizer uma coisa. Aconteceu uma coisa, Vilela, que eu fiz televisão desde 1996. Tá. Que eu comecei no Sem Censura. Nossa. 1996. Fiquei no Sem Sem Censura. censura do Serginho. Não, Sem Censura da Leda Nagli. Ah, tá. Fiquei até 2016 no último programa. Foram 20 anos. Sério? E nisso acumulei com Ana Maria Braga, no Mais Você, fiz Jô, tive o privilégio de fazer Jô 5 vezes. Eu brincava, eu falei, matar o recordista absoluto era o Ziraldo. Falei, não, esse eu não vou competir porque é seu amigo íntimo. Você foi lá? Um privilégio. Várias fases, né? Várias fases. Eu fui de cabelo vermelho, depois eu fui de cabelo louro, preto. Então, na época que eu usava cabelo vermelho. Nossa. Na época que eu fui com um casaco da IES Brasil. A primeira vez que você foi lá foi por causa do livro já, do foi Mentes? Por causa do Mentes Inquietas. Mentes Inquietas, foi olha por causa que do legal. em 2003, né? E então, assim, as pessoas me conheciam dali. Pela televisão, né? Cara, quando eu fui dar uma palestra uns 20 dias antes do Jô morrer, e eu falei do Jô Soares. Aí todo mundo, Jô? Que Jô? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Nossa, geração mais nova. E eu nova. falava, gente, dá um Google. O Jô o pessoal não sabe que antigamente você ia no Jô, mudava a sua vida. As pessoas não tinham essa noção. Você e ia mudava no Jô, mesmo. Porque eu fui no Jô. Antes do Jô e depois do Jô. Tipo, não, era uma você ia maluquice. pro mundo, né? Você ia pro mundo. E assim, você recebia 10 e-mails por dia. No dia seguinte do Jô, você disparava 5 mil e-mails e você não sabia o que fazer. Era né? como um carimbo de qualidade. Era um carimbo de qualidade. Né? A gente teve esse privilégio. Graças a Deus. E aí eu falei, gente, tudo vai se perder. Me deu uma sensação de tipo assim... Putz. Sabe? Não vai virar história. Depois que eu comecei a fazer podcast, comecei por aqui, cara, a garotada me para na rua. É incrível, né? Mas é uma coisa que eu falei assim... Eu vi um corte seu, né? Você não deve ter falado isso. Não, vê o coisa toda. Eu sei, mas eu vi tem o muita corte, gente que depois começa... eu É isso que eu ia fui. falar. A galera começa por um corte. E aí, nossa, mas não tem um dia que eu não saio de casa que não veio uma geração nova. Aí aquela coisa, minha avó te adora. Você manda um recado pra tua avó? Mando. Minha mãe te adora? Mando. A última festa que a gente teve lá no Rio, da firma, né, pra encerrar o ano, dia 3, a banqueteira lá, a mulher do buffet, né, chegou, você pode me fazer um favor? Eu falei, claro, querido. Meu namorado tava puto que eu vim fazer essa festa hoje, que eu tinha marcado com ele de ver o show de não sei quem. Falei, puxa, mas o que eu posso te ajudar? Você grava uma coisa, queria ser o fã. Menina,
Eu gravei. Depois ela vinha. Cara, ele disse que vai me esperar, que ele tá numa felicidade, foi o melhor presente que de legal. Natal. E me conhecia do podcast. É. Eu falei, quantos anos ele tem? Pra saber o tipo de recado que eu ia mandar. Não, ele tem 28. Eu falei, pode deixar. Mas eu não sei você, mas aqui o pessoal marca muito teu nome e o nome meu e o do Inteligência. É gente de toda a idade, viu? Quantos anos você tem? 30. Tem molecada, tem véia que nem minha mãe, que tá com 72. Já tá no bico do corvo. Não, é 7.0 Também? de Você potência. tem 72 também? É. Eu que tenho 39, né, mãe? Né? Que eu digo não, mãe. Olha só. A mãe me entregando. Meu pai veio aqui e me entregou. Falou, ele nasceu em 70. Eu falei, não, pai, não. Você deve ter enganado e tal. Mas olha, eu te digo uma coisa. Eu sou muito mais feliz hoje com 56, certeza. indo pra 57. Eu também sou feliz. Pelo hoje. amor de Deus. A vida fica mais tranquila, né? A gente fica mais seletivo. A gente já não sofre. Eu faço uma coisa que eu pelas nunca mesmas fiz na coisas. minha vida. Eu começo um filme, se ele tá ruim, eu paro. Eu também. não conseguia. Eu também. Antigamente falou, não, vou assistir até o final, até parece. Não Hoje tem em mais dia eu não tempo perco pra perder tempo. Livro ruim eu paro no meio, Eu série. tô que nem sua mãe, eu vou a 3 filmes, assim. Minha mãe é viciada. Uma das coisas que eu adoro é cinema sozinho. Putz, é muito bom. Eu E também. aí, segunda-feira. Agora não tá dando mais pra fazer isso, mas segunda-feira, não é? A sessão é nossa. Aí eu você e saí. mais umas 2 pessoas na sala só, né? E aí você sai de uma sessão e já vai pra outra. Se você vai naqueles que tem vários, você já faz o mapinha, né? Pra poder. Cara, é muito Cinema bom. sozinho é uma experiência muito boa. É muito Que é outra bom. coisa. Você Não, vai. e você faz amigos, sabe? Porque aí todo mundo. Você faz também, mãe, amigo? Tem uma galera da segunda-feira. Quando é festival também, né? Quando Isso, festival também, também, nossa, de cinema. Aí tem a pessoa que te impressionante. olha assim, Ah, aí te você faz conheço. assim. Te conheço do outro festival lá. Exato. Pois é, e eu morei a experiência de 4 anos em Portugal. Mas Toda ela tem que sempre quarta-feira. ela fala de Portugal. Toda Aí quarta-feira. ela encaixa um Eu jeito. sou cinéfila, não adianta. Eu ia Só pra avisar Lisboa. pra ela que em Portugal eles param um filme no meio, tá? Ah, não. É sim. Não, acabou, não tem mais. Eu lá em fui no Torres cinema, no Vedras. Aquaman. Tinha Pois é, intervalo? mas- Tô assistindo o Aquaman, eles acendem a luz e Não, param mas no meio. agora parou. É mesmo? Agora Porque tá cheio de dessa volta. brasileiro. Coisa muito lá. estranha isso. Então, eu ia para Lisboa toda quarta-feira, porque era a promoção lá no El Corte Que ela Inglês. morava a quantos quilômetros de Lisboa? perto do 40, Corte Inglês. Ah, 40 quilômetros. Eu morava em Torres Vedras, né? E voltava feliz da vida. E assistia assim, então eu faço o meu mapinha, tudo. E quando então, festival, é uma loucura. não, é interessante porque você se sente acolhido, né? Tem uma tribo ali que uma curte tribo. aquilo, né? Muito bacana. E realmente, podcast, aquilo que eu falei, me deu uma esperança Mudou na o juventude, jogo, né? mas me deu uma Incrível. esperança, porque assim, tem gente querendo Sedenta de assistir, conhecimento, sedendo, que tá recusando a superficialidade. Isso eu Pô. achei sensacional. Vou usar isso na próxima entrevista que me falarem. Mas é verdade. Não é muito bom? Eu vou falar As isso. pessoas Porque estão todo mundo me pergunta, por que recusando. todo mundo tá assistindo podcast? Isso é... Porque tem gente, tem uma geração que não suporta mais a superficialidade. Hoje eu só ler a encontrei- manchete, né? Só ler manchete. Hoje eu encontrei uma menina, ela saiu de uma loja, eu estava no shopping, ela saiu de uma loja, me abraçou, papapá, nossa, eu te admiro tanto, minha próxima faculdade vai ser de psicologia inspirada em você, quero Olha. ser como você foi, seja melhor. É. Faz o download, Faz. tá? Atualiza o sistema. Eu fui até aqui, empurra essa linha pra cima. Exatamente. Vai, pega o bastão e vai pra frente. Putz, Ela ganhei que meu legal dia isso. só pra abraçar. Sabe? Isso é uma coisa que nem a demais. televisão dava isso. É mesmo, Não né? dava. Tô te falando. Por que será, hein? Não dava. Porque não dava pra ser tão profundo, né? Não dá pra Porque ter a esse nível. televisão tinha essa coisa, você tinha que ver naquele horário. Ah, é. E o podcast, você vê indo pro trabalho, Reassiste. fazendo faxina. Compartilha. E uma coisa que está me chamando a atenção, os homens hoje me abordam muito mais e falam assim, avião é muito comum isso. Você, Ana Beatriz, né? Você pode mandar uma mensagem para minha esposa? A gente vê muito junto o teu podcast. Ah. Cara, eu falo, ai, fofo, como é o Que nome fofo, dela? né? É. Sabe? É uma coisa que não acontecia. Eu não sei o que é, mas eu acho que essa tribo se recusava à superficialidade, não encontrava a sua tribo. É verdade, é verdade. Porque mesmo assim o Jô, você se lembra? É. O Jô, o máximo de tempo, e o Jô dava tempo. Meia hora?
40? Estourando. Eu acho que era Estourando. Teve uma vez que eu fui no jogo e me deu 2 blocos. Aquilo era muito Nossa, tempo. O 2 tempo blocos? de televisão Cara, era uma coisa absurda. Televisão você tinha que fazer E tudo. tem que render, né? Televisão você tem que ser assertivo. Você tem que resumir. Eu fazia muito mais você. Aí o mais você era assim, um assunto, você tinha 3 minutos e meio antes do intervalo, você tinha que falar, debater e concluir. Nossa. E com a galera dando sinal do tempo, Isso. né? É desesperador. O pessoal não sabe como é televisão. Fica um cara lá, Total. falta 1 minuto, conclui, não sei o quê. Total. Então, aquilo assim, eu até me dei bem porque eu tinha esse time. Mas aí, quando eu vim pro podcast que você falou, não, a gente vai ser daqui umas 2 horas. Aí você queria saber assim, tipo, mas não tem um tempo limite? Eu falei, não. Não, eu falei A gente assim, pode fazer gente, 1 hora ou pode fazer 3. vão enjoar. Eu ainda falei assim, o povo vai jogar tomate na gente. Tipo assim, cala a boca, pelo amor de Deus. E aí que a gente vê que é por onde o impulso levar a gente. É uma coisa assim, parece um rio, né? Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Por exemplo, Guilherme de Pádua negava que tinha matado Foi até... a própria Paula Tomás na Foi no época. velório, não foi? Foi. A própria só. Paula Tomás dizia abertamente também. Tipo assim, nunca fui lá. Entendeu? Então, assim, a cara de pau dos psicopatas para mentir é incalculável. E tem uma coisa no Brasil que a lei permite a mentira no Brasil. Então você pode não produzir provas contra você. Então se você vai à júri popular, o que você faz? Você vai montando uma série de histórias. Aqui, pegar bem pro público, você conta aquela. Porque se é júri... E não é penalizado, né? Não. Nos Estados Unidos, não. Se você mente e é detectado que mentiu, agrava a pena. A gente, não. Deveria ser isso, né? Quantas pessoas no Brasil a gente vê, políticos, então, nem se conta, né? Tá contando aquela mentira absurda e a gente, tipo assim, mas ele tem o direito de mentir. Putz. É complicado isso, né? E o detector de mentira, que nem se usa mais, não detecta nada. Não, detecta não. ansiedade, né? É, que aí o cara que E é se bom... o cara é mal, ele nem ele ansiedade nem ansiedade tem, né? Mas o caso do Guilherme de Pádua, que morreu agora, né? Uhum. Eu vi o Gazola falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não, a própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja, aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas Olha dúvidas que se ele estranho. também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode ser. Faz. Ele era um cara Cara- capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu Mas- acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, Que, aliás, é excelente, né? excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Você tá, pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né, para esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido, não Exato. tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele Ah, foi é? defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. É.
Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, Sei. né? O tênis só tinha lama, tá? Ou poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Entendi. Veio arrastando. Sim, quando eu vou claro, faz arrastando, sentido. você pega aqui, né? É. No calcanhar. E eles Então, foram contando assim, versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali, eles já tinham passado no Hortifruti, que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, que eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Quando o cara passou e viu, eles então, premeditado. saíram. Tudo. Graus de A placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um... É. Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das duas. A pessoa estava desacordada. Não, entendeu? brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E foi tão difícil o processo andar. Porque assim. Porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Entendi. Né? Então tem coisas na justiça. Mas teve mesmo, não é? Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido em rituais de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. Então as estocadas não correspondiam. Entendi. A blusa e as estocadas estavam aqui em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi ele já faleceu, o advogado. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. Sei. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio, falou: fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou: tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia: nunca tive lá. Ele falou: não, você esteve, que eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia a que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles diziam: não, mas o farol estava aceso e ele não enxergava. Fizeram. E constatou. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz parte de contar a história para ela mesma. Mas ali o negócio foi uma briga entre os dois, porque ele rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, falando assim: não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava ela teve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim: você vai me ferrar? Então deixa... Eu te ferro primeiro, eu nunca tive lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que isso. Olha, e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? O Ted Bundy, né? Ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente.
Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Eu achei que eles tinham contado uma versão, ou era uma coisa perdida. Então O existiu. coração é a coisa mais ritualizada Claro. pra magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom E o porque... punhal, né? E é não bom foi porque a tesoura, geração- foi punhal. Que o punhal também é outra punhal. coisa que punhal fala. é uma coisa simbólica. E a Exatamente. geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembro. Todo mundo. E quem São quantos lembrava? anos? São 30. 30 anos, então. 30 anos. Faz O agora. Paquito, por exemplo, tem 21. Que é, Faz agora, dia 28 de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa, não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma... O Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava É, grávida. E não é, né? Entendeu? Você vê o grau de maldade, Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque era o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, Tá não num tem canal como. fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia É mesmo? da Uruguaiana Tipo, no Rio de banca Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. É. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem Aí de Deus. descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vi, cara. Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse cara coisa. devia, de alguma maneira, ter sido. Não sei. Aí fica. Aí já É imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. É. Eu também rio bastante, mas Mas daquele jeito. você quando muito- dá a é muito notícia da bizarro. morte de alguém que lhe é caro, É. cara, você. Você tá chorando, você tá Não triste. sei se chora, mas você. É. Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, Sei lá. assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele Caindo ser por terra. caindo por terra. É, porque ele devia estar contando uma versãozinha na Sempre. igreja que há. Sempre. Ele era perseguido. É, exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Uma que vez acaba... a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E Meu- mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara, Esta. que nível de. Aí essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra, eu e Alex, a gente faz, de vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live nossa e ficava assim, esta mulher fez um livro sobre meu marido pra ficar rica. Imagina, Mentes Perigosas tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela, jamais. É, a história. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, Meu Deus. ameaçando ele de morte. Olha o nível de. Isso não é. Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomaníaca? Não, eu não sei. Dela eu não conheço nada. Não, mas Né, existem essas assim, pessoas, né? Que criam essa coisa na cabeça. Existe, eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. Existem pessoas que Que acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com um psicopata. Não sei, não quero julgá-la, Tá. mas eu deixo público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo.
Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.